Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte Constitucional Brasileira, ministro Luiz Fux. Cumprimento a eminente vice-presidente, ministra Rosa Weber. Cumprimento a Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o senhor ministro decano e relator Gilmar Mendes, todos os demais ministros que aqui estão presentes e nos acompanham por videoconferência, senhores advogados presentes e no plenário virtual, doutora Carmen Lília, assessora-chefe do plenário, minhas senhoras e meus senhores. Senhor presidente, essa realmente é um julgamento importante para o país e diz respeito ao futuro das relações de trabalho em razão dos novos tempos, da contemporaneidade que se faz, como sempre, em todos os tempos, inovadora, em algumas ocasiões, de forma muito mais incisiva. Parece no seu caso. Nesse aspecto, impugna-se nessa DPF várias decisões oriundas de tribunais regionais do trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, que, invalidando ajustes coletivos que disciplinavam a temática da jornada do trabalho dos motoristas, determinavam a incidência de legislação alegadamente mais protetiva. A temática de fundo, portanto, diz respeito aos limites e possibilidades constitucionais de manejo das convenções coletivas de trabalho em matéria de direitos constitucionalmente previstos. Cumpre ter presente que o sistema constitucional brasileiro, conferindo ampla proteção ao trabalhador, reconhece o valor social do trabalho como um dos fundamentos do Estado brasileiro. Acresce que a lei maior reconhece e garante os institutos básicos do direito coletivo do trabalho, realçando a liberdade sindical e dando pleno reconhecimento às convenções e aos acordos coletivos do trabalho como direito dos trabalhadores, na medida em que expressamente autoriza a sua celebração em matéria de salário e de jornada de trabalho. Esses dispositivos constitucionais indicam a adoção, pelo Constituinte, do Instituto que a doutrina estrangeira e nacional denomina de autonomia privada negocial coletiva, aplicável no campo do direito do trabalho, em contrapartida ao então vigente intervencionismo estatal. Não se trata de afastar a regulação do Estado das relações de trabalho, mas de compreender que os sujeitos da relação laboral, muitas vezes, têm mais condições de perceber e disciplinar minuciosamente as nuances da relação em concreto que o próprio Estado. E, por isso, data vênia, preciso prestigiar a autonomia negocial das partes envolvidas, reconhecendo-se-lhes poder normativo. É de se salientar que se trata de uma negociação realizada por representação. Nestes termos, as partes que transigem estão adstritas não só às normas cogentes aplicáveis à generalidade dos negócios jurídicos, cujo delineamento é marcado por sua função social e pelos deveres anexos ou laterais, mas também com os princípios da transparência e da lealdade para com os representados. Não se há de perder de vista também a realidade do contrato de trabalho e mesmo o caráter protetivo de certas relações laborais. Sublinhe-se, contanto, que o sinalagma típico do exercício da autonomia negocial no direito civil não compõe o substrato da negociação coletiva e, portanto, não há exigência de contrapartida matemática para o propósito de legitimar-se a redução ou supressão de direito social trabalhista por meio de acordo ou convenção coletiva. Contudo, a existência de vantagem objetiva para ambos os polos de interesses é íncita à própria ratio que conforma e preside esses processos de negociação coletiva, os quais, no limite, não podem ter como êxito último a mera abdicação dos direitos dos empregados. Saliente-se ainda que o Constituinte, ao delinear um projeto de sociedade, reservou à Constituição a disciplina de matérias que, por sua relevância,
mostram-se infensas até mesmo à atividade legislativa ordinária, pelo que também são insusceptíveis de flexibilização por negociação coletiva. Ainda na lógica da função social da negociação, é defeito às partes interessadas ferirem direitos de terceiros e da sociedade como um todo. Podemos dar como exemplo, na linha do que reiteradamente tenho afirmado em pareceres, ser inadequada a negociação sobre os quantitativos de vagas reservadas nas empresas para preenchimento por aprendizes e pessoas com deficiência. Entendimento contrário poderia excluir do mercado de trabalho grupos vulneráveis, indo de encontro ao princípio da dignidade humana. No campo da teoria geral do direito, as convenções e os acordos coletivos do trabalho são nítida expressão do que, em estudo clássico, Cesarini e Sforza chamava de o direito dos privados, ou seja, do direito que os sujeitos privados, abro aspas, criam para regular determinadas relações de interesse coletivo, onde se disciplinam em modo diverso do estabelecido por uma norma estatal. Fecho aspas. Na presente ADPF, a questão de fundo relaciona-se com a jornada de trabalho, direito que pode ser objeto de negociação coletiva e cuja disciplina normativa não se esgota no texto constitucional. A atividade de negociação coletiva sobre esse tema, dentro da proporcionalidade e devidamente justificada, não viola direito constitucional indisponível dos trabalhadores. A Constituição da República autoriza a negociação coletiva sobre a matéria, havendo de se prestigiar, portanto, a autonomia privada coletiva que tem fundamento constitucional. Em suma, não discrepam da Constituição normas coletivas do trabalho, oriundas de negociações entre representantes de empresas transportadoras e motoristas, pelas quais se determinem formas de controle de jornada de trabalho. Vale ponderar que não hão de ser excedidos os limites objetivos do processo sob análise, de modo que, na eventualidade de a Corte vir a sufragar esse mesmo entendimento, propõe-se que não haja enunciação no dispositivo do acordo de proposição que alargue o alcance da decisão para situações outras que excedam a temática do controle da jornada de trabalho dos motoristas. Essa é, data vênia, uma prudente medida de autocontenção, sobretudo justificada em matérias especialmente sensíveis, nas quais a Corte Suprema, examinando em futuros processos outras situações específicas, poderá oportunamente, partindo da ratio decidendi da solução que venha a ser aqui assentada, examinar se se cuida ou não de domínio no qual a Constituição admite e sob quais eventuais condições o manejo de instrumentos da negociação coletiva podem ser adotados. Em face do exposto, este Procurador-Geral da República se manifesta, caso coincida ação em julgamento, pela procedência do pedido veiculado na DPF, uma vez que, à exceção de direitos trabalhistas absolutamente indisponíveis, assegurados por normas constitucionais, tais como as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, estabelecido no artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, as convenções e os acordos coletivos de trabalho podem admitir redução ou supressão de direitos conforme o princípio da autonomia privada negocial coletiva. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, agradeço a atenção.